Portanto, você vai pegar este povo, Josué, você vai atravessar o Jordão com este povo aí. Do mesmo jeito que eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Portanto, você vai fazer a seguinte coisa, Josué. Você vai meditar na minha palavra dia e noite, para que eu, Josué, prudentemente eu possa te conduzir você. Porque amanhã, Josué, vou fazer maravilha no meio do povo. Vou fazer, Josué, amanhã maravilha. Portanto, já pega o povo hoje e santifica o povo hoje, porque amanhã você vai ver milagre. Engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Olha, meu irmão, a Bíblia Sagrada fala que Josué começou a servir o Senhor, meus irmãos, desde a época de Moisés, ele servindo o Senhor com sinceridade. E ele continuou servindo o Senhor, mesmo, meus irmãos, com o desânimo de muito que existia naquele tempo. Mas Josué chegou num propósito, Senhor, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Deus está com o homem, meus irmãos, quando o homem está honrando a palavra dele, dando honra para a palavra do Senhor. Eu começo a ver Deus de um tamanho, meus irmãos, que infinito. A Bíblia Sagrada diz no livro de Salmo, meus irmãos, que o Senhor, ele preenche o céu e a terra. E ele fala mais ainda: o céu é meu trono, a terra é escabelo, é estrado dos meus pés. Olha só, meus irmãos, e Deus, ele é tão grande, meus irmãos, mas ele cabe dentro do teu coração. Engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz assim, meus irmãos, que quando, meus irmãos, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, que quando o Senhor desceu, meus irmãos, ali na sarça ardente, naquele deserto ali para Moisés, ele apareceu na sarça. Foi: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Por isso, Moisés, eu desci para livrá-lo eles das mãos de Faraó. Porque meu povo está lá sofrendo, Moisés. E eu desci para isso daí. Portanto, Moisés, você vai lá, você vai voltar lá no Egito. Você vai voltar lá. E você vai tirar meu povo de lá, Moisés. Moisés falou: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para chegar diante de Faraó, aquela autoridade lá, Senhor, e falar que para deixar o nosso povo vir? Moisés, você vai lá, porque eu sou contigo. Aqui a gente veja, meus irmãos, na palavra de Deus que nós acabamos de ler: eu sou o Alfa. É um dos nomes de Deus, eu sou. Moisés, você chega lá, fala assim para Faraó: eu sou o mandou. Eu sou o mandou. E ele vai deixar o povo sair, Moisés. Engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, se nós começarmos a acreditar um pouco mais na palavra de Deus, eu vou falar uma coisa: você vai ver proeza, você vai ver milagre, você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Quando você começar a colocar esta palavra, a praticar mais no seu caminhar com Deus. E Moisés foi, meus irmãos, no nome de eu sou, no nome de Jeová. E chegou lá, meus irmãos, diz a palavra de Deus, que grande prodígio o Senhor fez dentro do Egito, através da mão de Moisés. Deus quer te usar você poderosamente, meu irmão. Pastor Aguinaldo falou aqui, fez uma ilustração, mas olha, você tem seu dinheiro, está lá guardado naquele lugar lá. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz assim, que Deus, o nosso Deus, esse Deus que nós servimos, diz que Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Ele fala na sua palavra que
todos os animais do campo, está escrito assim, todos os animais do campo é dele. E quando Deus abre a boca, meu irmão, as coisas acontecem. Quando Deus abre a boca, quando Deus dá ordem, as coisas acontecem. É engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus, para aqueles que guardam a palavra de Deus. Não importa, meu irmão. Eu costumo dizer aqui, meu irmão, muitas vezes pode, meus irmãos, quando Deus quer fazer um negócio acontecer, pode até o inferno levantar com todo o seu exército diabólico, meus irmãos, mas quando Deus quer operar, nada vai impedir. E está escrito na palavra dele, operando eu, quem impedirá? Deus fez uma pergunta. Deus fez uma pergunta para a terra. Essa pergunta foi feita para a terra, quer dizer, para a humanidade. Operando eu, quem que vai impedir? Vai a natureza impedir Deus? Não, meus irmãos. A natureza obedece a Deus. Vai os demônios impedir Deus? De maneira nenhuma. Demônio cai tudo por terra. Quem que vai impedir Deus quando Ele quer operar? Irmãos, Deus, por causa de você, Ele é capaz, meus irmãos, de movimentar até um exército. A Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, para atender o pedido de um homem. Para atender o pedido de um homem. O Senhor parou o sol e parou a lua. Diz a palavra, a terra parou. Porque um homem orou a Deus. A terra voltou 10 graus atrás. Porque um homem chamado Ezequias, rei, pediu um sinal com Deus. Um sinal. Senhor, eu quero um sinal. Se tu está comigo mesmo, se eu vou subir essa escadaria tudo até no templo do Senhor. Eu quero que o Senhor me dê um sinal para mim. Eu quero que o relógio de Acá, Senhor, volte 10 graus atrás. Irmãos, pedido atendido. É isto, meu irmão. Olha, eu quero fazer um desafio nesta noite para você. Peça com Deus o que você quiser. Meu irmão. Peça com Deus o que você quiser. Eu não sei, porque a Bíblia está falando aqui, meus irmãos, que Deus, Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o meio, Ele é o final. Não há nada que possa impedir Deus operar. Nada, 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 nada. Porque tudo está nas mãos dEle. A Bíblia Sagrada fala assim, meus irmãos, usa uma expressão assim, que não cai nem o fio da sua cabeça, do seu cabelo, que não seja por permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore que não seja por permissão de Deus. Eu quero falar nesta noite para você, Deus está no controle de tudo. Se você está passando por estar passando, eu te dou um conselho para você nesta noite. Nesta luta que você está passando, começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque o Deus que nós estamos servindo aqui é Deus de abrir fonte de água no meio do deserto. Meu irmão, fonte de água no meio do deserto. Aquela pessoa seca, aquela pessoa, meu irmão, que você olhar para ele e falar assim, olha, eu não acredito que esse homem vai ser um homem de Deus algum dia. Não acredito. Isso chama-se deserto. Eu não acredito que Deus pode fazer um milagre na vida daquela pessoa, tão ruim que aquela pessoa é. Isto é um deserto. E Deus pode tirar água daquele deserto ali. Deus pode fazer chover naquele deserto lá. Basta você crer nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o anjo chegou para Maria, meus irmãos, trazer uma boa notícia, uma boas novas, meus irmãos, que ela ia ser mãe do Salvador do mundo. Ela já virou para o anjo e falou assim, mas isto é impossível. Como é que pode ser isso? Falou para o anjo assim, como é que vai ser isso? Eu não conheço nenhum homem.
O anjo virou para ela e falou assim, olha Maria, vou dizer uma coisa para você. Não existe um impossível para Deus. Não existe um impossível para Deus. Aquilo que você, meus irmãos, vê, ou você imaginar que não pode acontecer, se Deus quiser, pode sim. Deus, meus irmãos, Deus, chega, como já falei, chega, o que você quer? Falou para o leproso, o que você quer? Lógico, o Senhor sabia. O que você quer? Ele falou, Senhor, eu quero ser limpo. Então, ser limpo, rapaz, acabou o problema. Meu irmão, chegou para o céu, o que você quer? Senhor, eu quero ver. Então vê, a tua fé te salvou. É assim que Deus, meus irmãos, Deus faz as coisas. Muitas vezes, meus irmãos, nós colocamos as coisas como obstáculo. Nós começamos a ouvir, meus irmãos, a mensagem da palavra de Deus. Quando sai daquela porta, põe o pé na calçada da igreja aqui por lá de fora, já começa a esquecer, a dúvida já começa a entrar no coração do homem. Não. Eu não estou acreditando não, porque é muito difícil. O pastor Jorge pregou lá, mas sinceramente, irmãos, o Senhor falou já nesta noite, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, meu irmão, você pode fazer maravilha. Meu irmão, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, você pode fazer maravilha. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego chegou, meus irmãos, estava diante de Nabucodonosor, aquele rei, meus irmãos, de Babilônia, aquela autoridade máxima ali, meu irmão. Se alguém levantasse um dedinho que sequer, meus irmãos, na direção daquele homem, era a morte certa. Mas aqueles 3 jovens, meus irmãos, que foram para lá, meus irmãos, de Israel para lá, meus irmãos, chegaram lá e falaram assim, olha, Nabucodonosor, eu não vou dobrar diante dessa estátua que você levantou, não. Não. Você pode até, Nabucodonosor, lançar nós naquela fornalha que está aquecida lá, mas eu vou dizer para você uma coisa, Nabucodonosor. O Deus a quem eu sirvo, Ele é poderoso para poder nos libertar da fornalha de fogo ardente. Aquilo, meu irmão, foi um grande desafio que foi feito naquele momento ali. Ali tinha gente, meus irmãos, de todas as províncias. Estava ali governador, estava ali muitas outras pessoas, prefeito, meus irmãos, estava todo mundo ali, o negócio estava super lotado, e o rei estava querendo ali honra, glória, tudo para ele. Mas o jovem, não, eu vou dar glória só para Deus. Vou dar glória só para Deus. Que maravilha, meu irmão. Que maravilha, eu fico maravilhado, meus irmãos, assim, meus irmãos, da fé, meus irmãos, daqueles 3 jovens. E foi lançado, meu irmão. Mas o Senhor já estava esperando eles lá dentro, lá. O Senhor já estava lá na fornalha esperando eles. É isso, meu irmão. Se você está caminhando com fé com Deus, meus irmãos, não importa o que está acontecendo na sua casa, não importa não. Começa a glorificar, começa a dar glória, não murmura de nada. E começa a viver a palavra do Senhor. Esta obra que Deus começou na sua vida, Ele é poderoso para poder terminar. Deus é o princípio, Ele é o meio, é o fim de todas as coisas. Nada escapa da mão de Deus, nada passa desapercebido diante do Senhor. A palavra de Deus fala, meus irmãos, a hora já foi. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que Paulo, ele era prisioneiro no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, meus irmãos, que era prisioneiro. E ele estava, meus irmãos, indo para Roma, para ser apresentado a César. Quando, meus irmãos, no meio da noite, já estava lá com 10 dias de jejum. Chuva, meus irmãos, aquela chuva que Deus mandava. E os navios, meus irmãos, já tinham jogado o mastro principal, já tinham jogado no mar. Todas as mobílias já tinham lançado tudo no mar. Tudo que o navio tinha dentro já jogaram fora. Eles não sabiam mais o que fazia. Um frio tremendo. Quando o